Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. A frota de carros particulares só cresce e junto com ela o trânsito, que nas grandes cidades e capitais fica cada dia mais perto de um colapso. Soma-se a esse crescimento do aquecimento da economia, que demanda um fluxo maior de circulação de cargas e pessoas. Uma rede de transporte coletivo, uma malha viária incapaz de atender o número de passageiros diários em condições satisfatórias e o resultado é a falência completa do sistema. Os especialistas em planejamento urbano e transporte divergem sobre levantamentos, opiniões e soluções, mas todos concordam que a saída para o problema só será encontrada com ações em diversas frentes. No programa de hoje, Marcos Tadeu de Moraes Sala Sansão, secretário de Defesa Social, e Álvaro Danza Vilela, fundador da Associação de Ciclistas de Poços de Caldas. Está no... Boa noite, estamos no ar com o Jornal 360, ao vivo pela TV Poços. Você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo site, estamos transmitindo ao vivo também. E lembrando que na página da TV Poços, no Facebook, tem uma enquete para você responder, para você participar, um tema muito importante que é a mobilidade urbana. Boa noite, secretário, tudo bem? Comecei com o pé direito aqui hoje com o nome, seja bem-vindo. Falou meu nome, né? Cumprido o nome. Pois é, descobri um de Moraes aqui que eu nem sabia, seja bem-vindo. Pela primeira vez inteiro. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos vendo. Prazer te receber. Obrigado. Faz tempo que eu não entrevisto você e é um prazer entrevistá-lo para falar assim, de um tema de tamanha importância. Falei disso também no Instagram, deixei enquete lá para vocês participarem. E eu vou começar então perguntando por que os municípios brasileiros, além de não conseguirem elaborar seus planos, apresentam dificuldade de se organizar institucionalmente para gerir as políticas públicas de desenvolvimento urbano. Qual é essa dificuldade, Sansão? A dificuldade de elaborar um plano de mobilidade urbana é muito grande, porque na maioria das prefeituras, Poços de Caldas é uma prefeitura bem estruturada, com muitos engenheiros, tudo. Mas tem uma dificuldade de se fazer, de você retirar profissionais das diversas pastas para ficar sentados e focados na elaboração de um plano de mobilidade urbana. Então, a maioria dos municípios ela tem que buscar ajuda exterior. Como nós fizemos, fomos buscar esse auxílio para a confecção desse plano na Universidade Federal de Itajubá, onde tem um curso específico de mobilidade urbana. Então, nós fomos buscar profissionais com grande expertise para poder fazer isso. E a gente vê que municípios pequenos fica muito difícil. Um plano de mobilidade é um plano caro, porque demanda muito estudo. Então, aí que eu vejo assim, a grande dificuldade de municípios menores poderem elaborar. Não existe a possibilidade de você pegar pessoas que já trabalham dentro da máquina e direcionar essas pessoas para fazer as pesquisas, para evitar o caro, para facilitar um pouco mais? Pode ser feito, demanda tempo. A lei que exige que os municípios tenham plano de mobilidade urbana, ela foi feita em 2012. Certo. E nada foi feito. Passaram 2 administrações e nada foi feito. A última administração, a administração passada, não tomou conhecimento do dever de ter feito um plano de mobilidade. E com isso a cidade cada vez crescendo mais, universitários, carros, isso, veículos. E nessa administração do Sérgio, que ele veio e falou assim, uma das primeiras coisas que ele me falou, se atente ao plano de mobilidade urbana, a gente tem prazo muito curto para fazer, se atente a isso, a gente tem que elaborar isso no menor tempo possível. Prazo, o que acontece com municípios que não fizeram, que não entregaram no prazo? O município que não tem o plano de mobilidade urbana, e eu vou dizer que Poços de Caldas é um dos poucos municípios de Minas que tem. E o município que
que não tem o plano de mobilidade urbana, ele não recebe nenhum tipo de financiamento do governo federal em relação à mobilidade. Mas isso é uma garantia? Você fez o plano, você ainda tem que ir lá. Não, então, quer não, dizer, isso, ainda existe a possibilidade de não receber nada, mesmo tendo gastado e feito o plano. Como a gente tinha conversado, isso é um dos itens exigidos para um possível financiamento, um custeio de alguma obra referente à mobilidade. Então, das primeiras coisas que eles vão perguntar: o município tem mobilidade urbana? Tem o plano de mobilidade urbana? Tem. Então, ele vai ser... Aí dá prosseguimento. Ele vai ficar na fila de espera. Dá-se prosseguimento, né? Agora, mas se não tiver... Mas o governo está preocupado com isso, corre. Sansão? Existe uma preocupação do governo? Para que foi realmente feito. Os municípios entreguem, para que eles realmente tentem entrar nessa questão do repasse. Existe essa preocupação do governo? O governo fez a lei e a gente tem que cumprir a lei, né? O plano ainda não foi para a Câmara Municipal, né? Por quê? Porque ele acabou de ser refeito. Agora ele vai faz uma revisão nele, coloca os itens que não foram abordados, né? Alguns itens que foram questionados, que não foram abordados, faz uma revisão no plano e após essa revisão ele vai ser enviado à Câmara para a aprovação dos vereadores, né? A apreciação, né? E depois posterior aprovação dos vereadores, se assim acharem adequado, né? Mas a gente ainda está dentro do prazo, porque o prazo era final de abril, né? A gente tinha que isso aí agora a gente já saiu do prazo. A gente tem que mandar para a Câmara o quanto antes. Porque se a gente não for tentar algum repasse em relação ao governo, a gente está fora ainda estamos A gente dentro. está fora, agora a gente está fora, mas a gente tem que passar isso aí, enviar para a Câmara o quanto antes. E você falou que algumas coisas ficaram de fora, o que ficou faltando? O plano de mobilidade foi um plano assim, ele foi feito, foi um plano muito detalhado, muito minucioso, ele foi muito estudado, foram feitas várias pesquisas, porém, alguns assuntos que eram de grande expectativa da população, eles não foram abordados. Apesar da gente ter falado, conversado muito com os professores que vieram aqui, eles não foram colocados e a gente estava querendo, eu acho que a população esperava uma solução melhor, que eles debruçassem mais sobre aquele assunto e nos dessem algumas soluções. A linha férrea, o que vai se fazer com a linha férrea? Vai se fazer uma avenida? Nós vamos voltar um trem turístico? Seria mais favorável a um trem de passageiros aqui dentro da cidade, um trem urbano? O que vai ser feito? Isso aí não foi colocado. É uma questão que entra governo, sai governo, o trem está sempre fora. A parte das charretes, como é que a gente vai estar adequando as charretes aqui no município? Nós temos avenidas que interligam alguns bairros a outras áreas da cidade, Zona Oeste a Zona Sul, e isso aí não foi abordado. Isso aí é uma parte de mobilidade urbana muito importante para o município. Então agora, nessa revisão, a universidade vai estar colocando isso. Você citou uma questão que vai de encontro ao levantamento do Ministério das Cidades, que mostra, pessoal, que menos de 6%, é muito pouco, 6% das cidades brasileiras têm plano de mobilidade. Olha isso, é inacreditável, né? Estamos aqui falando que Poços tem o seu plano, embora estamos fora do que possa vir a ser contemplado pelo governo, porque não entregamos no prazo, mas olha isso, olha esse mapa para você ver, 6% é muito pouco. Recentemente eu conversei com um secretário de uma cidade de porte semelhante a Poços de Caldas, não é Pouso Alegre. Tá bom, Pouso Alegre, existe essa pseudo-rixa, né? Não é Pouso Alegre, porque Pouso Alegre, o secretário lá, um grande amigo meu, o Coronel Muti, muito querido aqui em Poços, né? E ele é uma pessoa muito responsável e está elaborando dele também. Mas o secretário dessa cidade não sabia nem que tinha que se fazer um plano de mobilidade. Eu que avisei ele, falei, você tem obrigação por lei de se fazer um plano de mobilidade. Ele não sabia. Agora, uma cidade já tem um porte, mais grave, né? Um porte maior. Agora você imagina cidades menores, você imagina cidades mais para o norte do estado, que são cidades que têm
problema mais financeiro, né? Não, com certeza, Você né? imagina, São nenhuma cidades que fez. mal a informação chega, né? Quem dirá, mal a saúde chega, porque Isso. educação, se bem que a educação não anda chegando em lugar nenhum. Enfim, nós fomos nas ruas da nossa cidade e conversamos com a população a respeito das calçadas, das bicicletas, de tudo que envolve um pouquinho da mobilidade urbana no nosso município. Recentemente foi feito um diagnóstico do sistema de mobilidade urbana do município, desenvolvido pela Universidade Federal de Itajubá. Foram realizadas pesquisas de mobilidade urbana, né, diretamente com a população da cidade. Mas o resultado não agradou quem utiliza o transporte alternativo. Seria necessário em todos os lugares, né? É complicado porque os carros não respeitam, então é complicado. Aqui está bem complicado. Nas ruas é fácil flagrar muitas irregularidades. Pedestres dividindo a via com os carros, pessoas atravessando fora da faixa de pedestres. Mas estas são algumas infrações. Melhorias e mais atenção ao ciclista, né? Tá bem difícil pelos altos e baixos, né? Cheio de morrinho e é difícil pra gente pedalar. Fizeram uma mudança, melhorou a pista de corrida, mas da frente do parque até o shopping tá horrível. Outra reclamação frequente dos pedestres é sobre as calçadas, não só nos bairros, mas também na área central da cidade. Nós estamos bem em frente ao espaço cultural da Urca e por aqui a situação dos passeios é esta aqui, olha, cheio de buracos, rachaduras. E se não bastasse tudo isso, as raízes que ficam expostas, atrapalhando a locomoção das pessoas. As raízes cresceram e trincou todo o calçamento, o cimento, né? Então tem que ser trocado lá, renovado a calçada, né? Tem alguns bairros aí que as calçadas são bem ruins, né? E melhorar a poda das árvores, que também está interferindo bastante na pista. Que a situação das ruas, avenidas, além da ciclovia como transporte alternativo, seja melhorada e atenda uma antiga reivindicação da população. Seria legal, porque a gente está andando aí, não tem a pista do ciclista e está disputando com os carros passam quase atropelando a gente. E você tem que parar, né, para às vezes deixar o carro passar e você não consegue seguir viagem, né? Tem que ir pelo meio-fio mesmo. É um plano que ainda está construindo, vamos dizer, né? E a gente ainda vai levar mais alguns meses até definitivamente fechá-lo. Muito bem. A minha pergunta é, algumas reivindicações ali, sanção, podem ser atendidas em relação a calçadas? Isso depende do plano ou a prefeitura pode fazer alguma coisa em relação a isso? Não, isso aí não depende do plano. Tem, poucas pessoas conhecem o que é um plano de mobilidade. O plano de mobilidade é igual ao plano diretor do município. Sim. Ele norteia algumas políticas, no caso referente à mobilidade urbana do município. Então ele fala, ó, as calçadas devem seguir um padrão, mas ele não vai falar, essa calçada tem que ser arrumada dessa maneira, assim, assim. Ele só norteia a prefeitura como que ela tem que fazer, como ela... É um planejamento. É um planejamento. Para que isso venha a ser executado. Sim. Falando em planejamento, como é que a gente... E também que não faça... E não é uma coisa que foi feita nessa administração, o prefeito Sérgio tem que fazer todo ele nessa administração. O plano de mobilidade ele tem uma visão bem além, bem para frente. Muitas outras, as próximas administrações... Mas a gente vai começar a fazer, né? Senão nós não vamos ficar mais uma administração esperando para começar o que já deveria ter sido feito já há muito tempo, né? Nós já deveríamos estar pensando em melhorar o que já teria sido feito, que não foi. E falando em planejamento, como é que a gente inverte essa lógica que é muito individualista entre essa falta de integração entre planejamento e mobilidade urbana? Por quê? Assim, porque cada um quer uma coisa para si, né? Por exemplo, o pessoal que corre quer a pista, o pessoal que é do ciclismo quer a pista, cada um quer uma coisa para si. Como é que a gente consegue realmente sentar e planejar tudo isso para que beneficie toda a população e não um segmento ou outro específico? Tudo ao mesmo tempo não é impossível de ser feito, ainda mais as prefeituras na situação que as prefeituras se encontram, a situação financeira que as prefeituras se encontram. Isso aí tem que fazer aos poucos, cada administração fazer um pouco. Aí, uma administração fez um pedaço de uma ciclovia, essa administração vai fazer uma ligação entre ciclovias e melhorar, aumentar uma parte, melhorar a outra. Próximas administrações terão que continuar... E qual é a parte que essa administração vai fazer?
essa administração ela tem um planejamento já de uma ciclovia, de aumentar a ciclovia, essa que a gente tem na Avenida João Pinheiro, fazer a interligação dela da Zona Oeste com a Zona Leste e possivelmente da Zona Oeste com a Zona Sul. Então, isso é o que está contemplando. Isso aí, hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito Sérgio, e ele nos surpreendeu quando ele pegou e já deu a autorização, falou assim, essa parte da ligação da ciclovia eu quero que já seja feita. Quem vai pagar a conta? Não coloque o município. O município. Então, o município, como a gente não saiu fora do governo, porque não entregou a tempo, o município que vai arcar com a despesa. É assim, Carol, a coisa funciona dessa maneira. Nem tudo que se pede para o governo federal, você recebe. A prefeitura tem alguns projetos que estão tramitando com o governo federal, projeto da Avenida João Pinheiro, vai refazer praticamente a Avenida João Pinheiro. Isso é um projeto. Mas as coisas pequenas, o município sempre é que arca. A gente não consegue toda hora recorrer ao governo federal e ele repassar alguma coisa. Está muito difícil arrancar o dinheiro do governo federal. Qual foi o valor investido no plano? O plano de mobilidade foi um valor de R$590 mil. Eu já tinha conversado com empresas, tudo estava mais ou menos em R$1 milhão o valor de um plano de mobilidade para uma cidade do porte de Poços de Caldas. A Universidade Federal, ela fez um preço abaixo do preço que estava de mercado. Eu quero convidar o pessoal para participar, através do WhatsApp, a gente está ao vivo aqui na TV Poços, e antes do intervalo eu vou fazer aqui a última pergunta, que foi uma das perguntas que estavam no Instagram. Se tivéssemos uma alternativa de transporte excelente, você deixaria de usar o carro, utilizaria transporte público? Claro. 100%? 100%. Sem pensar duas vezes? Eu já usei tanto, eu sou usuário de ônibus. Então você é que se o transporte público tivesse do jeito que você gostaria, você usaria? Eu sou usuário de ônibus, eu uso o ônibus direto, eu vou trabalhar de ônibus, volto. Eu acho que o transporte público, ele tem que ser... O transporte público aqui em Poços de Caldas é um transporte muito bom. Se for comparado, muita gente reclama, fala mal, mas é que as pessoas não têm parâmetros de outras cidades. Poços de Caldas tem um transporte público de excelência. Mas se puder melhorar ele, eu acho que o certo era a população aderir a isso. E isso o plano de mobilidade indica, que para melhorar a mobilidade no centro, tem que se usar um transporte público. Isso melhora, diminui a quantidade de carros nas vias, tudo. Então o transporte público para a gente seria o melhor. Mas acho que está muito longe de acontecer, viu, Sansão? Vou fazer um breve intervalo. No último bloco, Sansão volta com a gente ainda está debatendo essa questão. Eu vou para o intervalo e volto em instantes. Estamos de volta com o Jornal 360. Eu conto com a sua participação. Participe com a gente através do WhatsApp, aqui ao vivo, e também participe das nossas enquetes. Tem pergunta no Facebook da TV Poços, perguntando exatamente para você, se você tivesse um transporte público, seu contento, você utilizaria, você deixaria o seu carro em casa para utilizar o transporte público, pensando na coletividade, pensando na sociedade, para que a gente possa realmente engrenar dentro das questões da mobilidade urbana. Eu vou conversar agora com o Álvaro Danza Vilela, que é fundador da Associação de Ciclistas aqui de Poços de Caldas. Álvaro, seja bem-vindo, boa noite, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, fico honrado pelo convite. Eu brinquei com o Álvaro dizendo que assim, a primeira pergunta, você veio de carro ou de bicicleta? Pois tá frio, viu? Na vinda para cá eu pensei, puxa vida, se eu não tivesse carro, como é que eu ia fazer para vir de ônibus? Não via de ônibus, eu viria de bicicleta, certamente. Você utiliza a bicicleta como meio de transporte ou só como lazer? Não, eu utilizo como meio de transporte. E o pessoal da associação, do clube aqui de ciclistas também ou é mais lazer? Mais lazer. Mais lazer. Mas também tem o pessoal que utiliza para trabalhar, mas é mais lazer.
E, assim, quer dizer, não está tão embutido dentro dessa questão ainda de transporte, mais lazer. É interessante que o plano de mobilidade ele levantou a quantidade de ciclistas que existem na cidade, e eles chegaram a uma estimativa aí em torno de 4% da população usa a bicicleta para se locomover. Claro que não são todos ao mesmo tempo, mas assim, esporadicamente, pelo menos uma vez por semana, dentro esses 4% utilizam a bicicleta para ir a algum lugar na cidade. Como transporte, não só como lazer. E a gente vai falar aqui de uns dados que o uso da bicicleta como alternativa para o transporte nas grandes cidades está sempre na ordem do dia quando se fala de mobilidade urbana. Contudo, ao lado dos inegáveis pontos positivos, que é ocupar menos espaço, menos poluição do ar, menos poluição sonora, também existem vários problemas em fazer das bicicletas realmente um meio de transporte viável aqui no Brasil. Minha pergunta é, como é que a gente torna as bicicletas seguras ao meio do trânsito caótico e como obrigar os motoristas a respeitar os ciclistas? Bom, a primeira coisa é ampliar a malha cicloviária. Isso aí é fundamental. Em 2014, eu desenhei um plano de cicloviário para Poços de Caldas. Eu consegui aí mais ou menos 130 quilômetros de ciclovia, ciclofaixas, ciclorotas pelas ruas da cidade. Então, em qualquer bairro da cidade, a alguns poucos metros, você conseguiria acessar uma faixa de bicicleta. Então, um local seguro para você pedalar. No plano de mobilidade, essa questão também é levantada. Muita gente não pedala, não vai trabalhar, não se locomove de bicicleta porque não se sente seguro. Então, é só os que já estão bem habituados com a bicicleta e os que não têm medo também de se enfiar no meio do trânsito. Porque aí tem que realmente ir no meio do trânsito. A gente hoje não tem uma outra alternativa. Então, a primeira coisa mesmo é ampliar a malha cicloviária. Então, existe um lema, que é um lema holandês, inclusive, construa e eles virão. Então, hoje não tem muito ciclista porque não tem ciclovia, mas construa e eles virão. Você vê o exemplo de São Paulo. São Paulo está mudando por conta das ciclovias. Eles têm entrado muito na questão das ciclovias. Sim. Você, né, como um dos fundadores da associação e outros ciclistas também da associação, ficaram satisfeitos com o plano de mobilidade de Poços? Então, teve a apresentação na URCA, então, num primeiro momento, eu não sei, talvez a apresentação ficou devendo alguma coisa, eu não saí satisfeito, não. A apresentação do plano, todos que estavam por lá esperavam que o plano viesse com soluções, e o plano não veio com soluções, o plano veio com uma radiografia do que acontece na cidade. E uma radiografia bastante ampla. Hoje eu tive a oportunidade de estudar as 390 páginas do relatório e eu fiquei bastante surpreso. Eu mudei até a minha opinião. Eu, particularmente, acho que foi um trabalho muito bem feito, que realmente norteia o que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida da locomoção da cidade. Então, você achou que o valor que foi investido fez jus ao que você viu nas 390 páginas? Sim, até porque ele não vai servir só para o plano de mobilidade, ele vai servir como uma ferramenta para o plano diretor também. O que ficou faltando, na sua opinião? Ficou faltando a linha férrea, que a gente não pode ignorar. O Sansão até comentou no primeiro Exatamente. Bloco. Mesmo que seja para fazer uma avenida, mas a gente tem uma linha férrea que deve ser preservada, liga até na Alcoa, com mais alguns poucos metros a gente consegue chegar com uma via férrea no aeroporto da cidade. Em que cidade do Brasil tem um aeroporto ligado ao centro da cidade com trilhos, né? Então, o plano é para planejar o futuro. Hoje é inviável, mas a gente tem que deixar reservado para um futuro. Quer dizer, se a gente não começar agora, né? Quanto tempo faz que não temos um planejamento? Falamos disso também no primeiro bloco, que entra governo, sai governo, ninguém se preocupa com essa questão, que é a ordem do dia mesmo. Tem um outro ponto do plano, que é justamente a abertura de novas vias da cidade. O plano não fala, faça isso ou faça aquilo, mas ele indica. Então, ele indica que a cidade tem bairros muito próximos, mas que, ao mesmo tempo, estão muito distantes. Você não tem conexão entre eles. Então, o plano indica esse tipo de problema.
Então, quando o plano que foi feito, ele indica as dificuldades, os gargalos, a gente já fala, opa, isso aí a gente tem que mexer, a gente já começa a nortear as soluções para o desenvolvimento futuro. Você tem números, Flávio, de quantos ciclistas hoje tem em Poços de Caldas? Então, de acordo com o plano de mobilidade, são 11%, não, 13% da população utiliza a bicicleta, seja para lazer ou para transporte, para locomoção. E ainda voltando na questão que falávamos, a gente falou a respeito do trânsito caótico e perguntei também para você como fazer os motoristas respeitarem os ciclistas. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem também. Isso aí é preciso sinalização e fiscalização, né? Nos países onde a bicicleta já está implementada, nos bairros existe um negócio que chama-se zona de 30. Então, os carros eles só podem rodar até 30 km por hora. Então, você elimina a necessidade de uma ciclovia. As bicicletas andam junto com os carros nos bairros. Nas vias coletoras, né, nas avenidas um pouco mais movimentadas, aí tem um espaço reservado para as bicicletas. A bicicleta não pode andar junto com o ônibus, caminhão. É uma loucura você colocar um ciclista dividindo espaço. Mesmo com essa lei que existe de manter 1,50 m de afastamento, não tem fiscalização o tempo todo em todos os lugares. É muito difícil fiscalizar. Então, é necessário um espaço reservado. Não só ciclistas, mas charretes também não. Vamos deixar aqui bem claro que isso é uma outra coisa que a gente também não pode ver, o que a gente vê no nossa João Pinheiro, hoje no nosso trânsito, charretes em meio aí ao lado de carros. Eu achei uma foto muito interessante, enquanto a gente pesquisava do assunto, simplesmente por mera ilustração. Olha essa foto, gente, essa foto aí é lá de Munique, né, lá de 2011, mas hoje não temos nada diferente em relação a isso. Eles fizeram aí vários carros ocupando o espaço. Olha que bacana, são 60 pessoas. Olha o que 60 pessoas significam perto de um ônibus, perto de bicicleta e carro. Olha a ocupação de 60 carros, né, em termos de espaço, em termos de lugar. Então, realmente, isso é de 2001. Nós estamos aí em 2019. A coisa só cresceu. As cidades europeias já passaram por todo esse processo de carrocracia. Eles já compraram muito carro, já entupiram suas ruas de carro e já perceberam que isso aí não é viável para a saúde. Qualidade de vida, né? Para a saúde da população. As cidades foram feitas originalmente para as pessoas e não para os carros. Então, na Holanda, antes de ser o que é hoje a terra das bicicletas, as praças viraram estacionamentos na década de 60. Os números de morte no trânsito aumentaram terrivelmente. Aí houve uma inversão. Então, a tendência hoje nas cidades europeias, principalmente, algumas americanas também, a política pública não incentivar o uso do carro. Então, você tem pedágio para ir no centro da cidade. Em Londres, tem um pedágio caríssimo. São pouquíssimas pessoas que têm carro em Londres, porque é caro ter um carro particular em Londres. É caro estacionar, é caro você circular com o carro. Então, as políticas públicas desencorajam você ter um carro. Só que, para você desencorajar você ter um carro, você tem que oferecer uma contrapartida. Sem dúvida. E é o que falta hoje, né, no nosso país. Há 30 anos atrás, eu morava ali no Jardim Novo Mundo, o ônibus passava de 20 em 20 minutos. Hoje passa de 50 em 50 minutos. Então, até o próprio plano de mobilidade, ele indica que nós estamos num ciclo vicioso. A cada ano que passa, diminuem as linhas, diminuem os números de usuários. Nós estamos num ciclo vicioso, é preciso se inverter essa lógica. E em 2030, segundo aí dados do Ministério das Cidades, 60% da população mundial vai estar nos centros urbanos, né? 2030, 60%. Isso pode causar uma crise imensa, a gente falando de mobilidade. Você acredita que a micromobilidade pode ajudar a reverter essa situação? E como que a gente define qual é o espaço de cada um? Certamente.
existem várias opções. Eu acredito que o meio de transporte multimodal é o ideal. Então, por exemplo, a pessoa mora num bairro distante, eu não abro mão do meu carro. Tudo bem, você vem com o seu carro até próximo ao centro da cidade, estaciona em estacionamento vertical, coberto, e ali próximo você tem um ponto de bicicletas ou patinetes compartilhado, patinete elétrico, que agora também está entrando bastante isso em São Paulo. São Paulo já chegou com força. E você pode, dali, chegar ao seu trabalho ou se locomover em pequenos percursos. No final do dia, você volta, pega o seu carro e da avenida em diante. Então, o centro da cidade começa a ficar mais livre dos carros. Eu tenho uma utopia. Eu gostaria muito de conseguir fazer pelo menos uma vez por ano aqui em Poços o dia livre de carros, mas um dia livre de carros mesmo, no centro da cidade. Já fiz um planejamento para isso, já apresentei para algumas pessoas na prefeitura, de você, num domingo, abrir o comércio e fechar para carro. Rua Assis, todas as perpendiculares a Assis, a Rio de Janeiro, a Rua São Paulo, ali na Praça do Coreto, e tem opção de você circundar o centro da cidade. Então, quem não está participando, não tem problema, você pode ir para a Zona Sul, para a Zona Leste, para a Zona Oeste, desde que você contorne. É possível, as cidades europeias conseguiram se livrar dos carros e vivem muito bem, as pessoas são felizes, o comércio... O que você acha que está faltando, Flávio? É vontade política, É a boa vontade política. É a vontade política. A ideia da ciclovia aqui, cruzando o centro da cidade, que agora parece que vai sair, eu até levanto a mão para o céu se a gente conseguir isso, a princípio era pela Rua Junqueiras, compartilhando a calçada que fica beirando o rio. É uma calçada que não tem comércio, não tem entrada e saída de veículo, pouco movimentada de pedestre, mas as pessoas não conhecem, têm medo. Não, olha, compartilhar a calçada com pedestre, isso aí não vai funcionar. As pessoas já começam a pensar na molecada que sai empinando, que sai correndo muito de bicicleta. Mas não dá nenhuma chance para tentar acontecer, para ver o que pode ser feito. Pois é, a gente deu várias opções. Olha, sinalização, campanha educativa e tal. Acabou se optando, que também achei uma boa solução, a passar com essa ciclovia por dentro da praça aqui da Fonte Luminosa. A ideia é fazer uma passarela, então terminou a João Pinheiro, atravessa por uma passarela compartilhada, uma passarela bem larga, vai pela alameda externa do parque, pega a Rua Rio de Janeiro, vira na Santa Catarina e dali vai até na Santo Antônio, seguindo até na ciclovia da Zona Sul. Eu acho que é o começo de uma mudança de paradigmas para a nossa cidade. Como é que é a atuação da associação em relação ao plano, à prefeitura? Como é que funciona? Vocês conversam bem essa questão? Sim. Se não me engano, no final do ano passado, o prefeito nomeou uma comissão. Dentro dessa comissão, 3 pessoas, entre elas eu, da Associação dos Ciclistas. A gente se reuniu com a equipe da prefeitura para junto a gente idealizar essa interligação das nossas 2 ciclovias. Então, está saindo. Agora, a prefeitura tem escutado o que a população tem a dizer em relação ao plano de mobilidade, ao planejamento, porque, querendo ou não, vocês que estão ali no dia a dia utilizando. Isso. Diferentemente de tempos atrás, porque eu lutava praticamente sozinho em relação às ciclovias, né? Eu criei um grupo no Facebook chamado Pedala Poços. Já fizemos intervenções urbanas quando teve a reforma da Avenida Marechal Deodoro. O projeto original ali contemplava uma ciclovia. A prefeitura anterior achou melhor tirar a ciclovia de lá, alegava que era uma ciclovia que ia ligar lá, nada a lugar nenhum, mas era um trecho da ciclovia para a Zona Leste. Não foi que já feita. Poderia estar pronto. Pois já poderia estar ali pronto. Fizemos uma campanha na época com cal, a gente pintou uma ciclofaixa de cal no chão e tirei uma foto. A foto é emblemática, 6 horas da tarde, um quarteirão inteiro
da Marechal tomada por carro e todo mundo respeitou a ciclofaixa pintada à mão ali. Eles achavam que aquilo Então, funciona. funciona. Eu vou passar um vídeo para vocês. Quando a gente fala de mobilidade urbana, né, a gente pensa, é muito pontual, pensamos em bicicletas, pensamos em carros. Queria que vocês olhassem esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte da mobilidade. Esse vídeo foi apresentado, tá, pela prefeitura. Esta parte diz respeito somente à revitalização da João Pinheiro. Mas eu gostaria que vocês vissem, tá? Gente, não é que o que vocês estão vendo aí vai estar acontecendo, tá? Estão buscando recursos para que isso possa vir a acontecer. Esse vídeo ficou muito bem feito porque ele dá exatamente para a gente essa ideia de como a nossa vida pode ser melhor com a importância do planejamento dentro da mobilidade urbana. Tá? Então, para que vocês possam ver. Olha que sonho, Flávio. Isso aí no finalzinho da João Pinheiro, ali em frente ao shopping. Isso é um sonho, né? Assim, um sonho pensar que a gente realmente pode, espero que no futuro próximo, ter isso Essa acontecendo. Imagem já em frente à Urca. Aí dentro da nossa cidade, tá, pessoal? Então, mostrar para que vocês possam ter uma ideia de quando a gente fala de mobilidade urbana, a importância do que a gente está debatendo aqui no 360, do que a Prefeitura foi buscar, do que a gente tem procurado tá melhorando a qualidade de vida da nossa cidade. Eu vou fazer mais um intervalo. Agora o Flávio continua aqui com a gente, o Sansão volta para o programa e a gente vai debater juntos essa questão importante. Participe. Vou atender as suas perguntas agora no último bloco. Participe através do WhatsApp. Faça a sua pergunta, dá tempo de você participar. Volta em instantes. Estamos de volta, é o nosso último bloco e já vou te lembrando que as reprises acontecem aos domingos, às 19h30. Participe, estamos ao vivo agora de volta com o Sansão e com o Álvaro também, mais uma vez, para a gente falar dessa questão agora, juntando todos os assuntos. E eu já vou perguntar assim, como transformar esse arcabouço legal, vigente, com avanços significativos aí, em estruturas de mobilidade que efetivamente beneficiem a população. Principalmente melhorando a mobilidade das pessoas, que eu vou muito com o que o Álvaro comentou, né? É cidade, é para as pessoas. A opinião dos dois, quem vai falar primeiro? Vai, secretário. Eu falo, o prefeito Sérgio tem lutado muito com isso. Esse projeto que você passou da Avenida João Pinheiro é um projeto maravilhoso, que além de toda a parte de mobilidade, ele tem a parte interna ali do rio, de colocar o gabião. É muito sonho, está muito longe. Não é muito sonho, não. Sonhando esse é um muito. projeto que já foi elaborado pelo meu amigo Tiago Cavelanha, lá na Secretaria de Planejamento, e ele é muito fácil de ser realizado. Agora, nós estamos na parte final aí da busca do recurso do governo federal. E já está bem encaminhado isso, para que se concretize. Isso contempla a mobilidade das pessoas Nossa, também. contempla tudo. Isso aí é um projeto de mobilidade muito grande, porque ele refaz toda a parte estrutural ali das calçadas, a parte da Avenida João Pinheiro, a parte de ciclovia, o rio. Então é um projeto maravilhoso que o Sérgio está buscando. Eu concordo, mas o mais importante dessa obra da João Pinheiro é o que está escondido, é o que está debaixo da terra. Vai haver uma duplicação do emissário de esgoto, vai haver a construção da canalização correta do Ribeirão. Hoje o Ribeirão, a maior parte é barranco, né, que acaba assoreando, acaba desbarrancando. Vai ser refeito isso, então já que vai ser feita uma obra profunda, a superfície também tem que ser revista, né? É bem-vindo, com certeza. Vou começar a atender algumas perguntas aqui dos telespectadores, vocês participem. A pergunta do Eduardo aqui, ele diz que foi gasto aproximadamente 600 mil para a Universidade de Itajubá fazer o levantamento. E quando o plano estará realmente pronto e se haverá custo além desse para o complemento? Não haverá. Esse aí já foi o plano, esse dinheiro, né, esse custo foi para a execução do plano.
ele não vai ter custo algum agora para refazer nessas partes que faltaram. Isso vai ser entregue dentro em breve para a Prefeitura, para apreciação na Câmara, aprovação, mas não haverá mais nenhum custo, não. Roberto pergunta, Poços de Caldas tem se modernizado? Já foi regulamentado o uso de transporte coletivo via aplicativos na cidade? Nós estamos com o projeto, já foi feito o projeto, né? Nós estamos na Secretaria de Governo, esse projeto de regulamentação do transporte por aplicativo. Pergunta para os dois. Senhores, a cidade do Rio revitalizou todo o centro e inovou a utilizar o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Em nenhum momento houve alguém com ideias diferentes de ônibus e bicicletas. O que falta para surgirem ideias de melhorias na mobilidade? Qual tipo de ideia que ele está falando? Ele falou sobre o VLT, o veículo leve sobre trilhos. O VLT eu já conversei com um empresário que trabalha com isso. Ele falou que o VLT aqui para Poços de Caldas seria muito bom, só que ele não se paga pelo tamanho da cidade. Investindo-se num VLT não se paga o investimento. Álvaro? Agora a gente vai entrar num contraponto, né? Se posicione, estamos aqui para conversar. Eu também faço parte do grupo Poços na Linha, que defende a implantação, a recuperação dos trilhos até o centro da cidade. Até pouco tempo atrás, a gente tinha garantido uma verba de 10 milhões de reais para restaurar os trilhos que poderiam ser utilizados para um VLT. Então, se uma concessionária que queira tocar o trem já tivesse o trilho pronto, isso já é meio caminho andado. Ainda é tempo. Ainda existe a possibilidade para essa verba a gente consegue pleitear novamente essa verba. Eu acho que é um desperdício não aproveitar esse leito férreo que a gente tem chegando aqui na Rua Junqueiras. Muita dificuldade para fazer isso? É dinheiro, tudo é dinheiro. O VLT, a implantação de um VLT não é uma coisa barata, é uma coisa bem mesmo eles já tendo um possível aporte para a cidade? Mas o aporte é da Zona Oeste até a FEPASA, né? Daí não teria que ser feito as ligações para a Zona Sul e para a Zona Sul e para a Zona Leste da cidade. Então, isso tudo demanda investimento. O investimento para um VLT é um sonho, né? Isso aí seria ótimo para a cidade. Existe uma conversa sobre isso ou é um assunto que não vamos nem falar? Acho que dentro das possibilidades do município aqui está uma conversa meio distante a implantação de um VLT para atender toda a cidade. Gente, nós vamos começar a conversar agora. Olha aqui, o Fábio aqui no jornal. Você citou, Álvaro, a respeito das calçadas no nosso papo no bloco anterior. E você acha que também, pergunta para os dois, que parece inconcebível a questão de dar e receber a carona solidária? É uma coisa que tem falado-se muito sobre isso. Já acontece faz muito. Parte da cultura nacional. Vocês acham que funciona ou já pensaram nisso? A minha filha está estudando na PUC, e a PUC é um lugar muito difícil de você acessar, muito difícil. Tem gente que mora no Santa Ângela e para você chegar na PUC eu tenho que pegar um ônibus até o centro da cidade, do centro da cidade subir até a PUC e vice-versa na hora da volta. Então o pessoal faz muito carona solidária, eles têm grupo de WhatsApp e combinam R$2 a carona para poder ajudar na até gasolina. Interessante você falar disso enquanto pai, enquanto a sua filha utiliza, porque muitas pessoas ainda têm muito preconceito, muito medo dessa questão da carona solidária. E a gente tem visto que ela tem crescido muito nas redes sociais. Sim, eu acho isso importante. Eu acho que a tendência para o futuro é você compartilhamento. Se você tem um carro, você pode dar carona para quem está no meio do caminho e vai para o mesmo lado. Por que, secretário, você está com essa cara? Você discorda? Não, você acha que isso está muito tópico? Eu concordo plenamente com o Álvaro. Esse estudo do plano de mobilidade, né, essa que está na página do portal da transparência da prefeitura, ele não é o plano de mobilidade. Ele é apenas a primeira fase, que eram só os estudos, só as pesquisas que foram feitas. O plano de mobilidade ainda não está disposto. Mas nessas pesquisas mostram que a maioria dos carros, isso aí não é pesquisa, não é só a pesquisa que mostra isso, a gente prestando atenção vê que a maioria dos carros andam com apenas o motorista.
né? Então, por isso a necessidade de compartilhamento e do transporte público, né, de ônibus, no caso, seria muito bom para a cidade, porque a quantidade de carros com uma pessoa só é muito grande. E eu ri, porque eu falei para você que eu sou usuário de ônibus, né? E no bairro onde eu moro lá, eu paro no ponto de ônibus de manhã para ir trabalhar. Todo mundo passa, buzina, dá tchau. Oh, não tem carona solidária. Mas não tem carona solidária. É muito difícil uma carona solidária. Você combinar um preço. Eu não posso... Faltando fazer aquela... Você está achando que não funciona. Tem uma Marco Antônio lá que ajuda, mas falta a carona solidária. Mas eu vou fazer uma colocação em cima do que você falou, que eu acho que é muito importante. E hoje, assim, as pessoas têm cada vez estado mais individualistas, né? Cada vez pensando mais em si, deixando de pensar no coletivo, de pensar na sociedade. Concordo em 100% com o que você falou. Muitas famílias, né, que têm até 2, 3 carros, imagina uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Cada um sai com um carro. Sim. Sendo que poderiam todos sair em um carro, cada um fique no seu local, que tem que ficar e combinar essa volta. Ó, te espera em tal lugar, você me busca assim. Mas essa facilidade que as pessoas querem, mas não estão pensando exatamente no que a gente está falando hoje aqui, sobre essa questão muito importante que é a da mobilidade das pessoas. Uma das coisas que compõe o custo da passagem de ônibus é o número de passageiros por quilômetro. E quando vai diminuindo o número de passageiros dentro dos ônibus, tende a passagem a aumentar. Sim. Então, se o número de passageiros de hoje, que tem hoje, se fosse como tivesse há 10 anos, 15 anos atrás, o preço da passagem seria quase a metade. Quer fazer alguma colocação, Álvaro? Por favor. E quando o preço da passagem não aumenta, o número de ônibus disponíveis diminui. É o que está acontecendo, é o que o estudo Você citou demonstra. até em relação ao horário do teu bairro. O estudo está demonstrando isso, a gente está num círculo vicioso mesmo, a tendência é que ninguém mais use o ônibus. Isso demora, ainda tem muita gente utilizando, mas é preciso que se reveja o desenho do itinerário das linhas. Hoje, Poços de Caldas é 90% centro-bairro, bairro-centro. As linhas são assim. Elas não são centro, um bairro a outro bairro. Isso não acontece. Então, se você está num ponto da cidade, você necessariamente tem que passar ao centro da cidade. Você não consegue ir de um bairro a outro bairro diretamente. E agora vou voltar também na questão que você, Álvaro, citou no bloco anterior, falando das cidades de primeiro mundo, em relação a valores altos para chegar no centro da cidade com o carro. Eu vou aqui fazer uma pergunta, porque parece que o nosso governo não está preocupado com isso, porque uma possível solução, vocês acham, redução de impostos para incentivar a compra de carro? Poderia ajudar? Para incentivar a compra Redução de carro? de impostos do governo para que a pessoa, assim, não comprasse. Reduzir aí os impostos para que as pessoas comprassem tantos carros. Hoje é muito fácil uma pessoa comprar carro no Brasil. Eu acho que tem que haver a redução de imposto para a bicicleta. Uma bicicleta importada paga 70% de imposto. É isso mesmo. É mais imposto do que você paga numa bebida alcoólica. Bebida alcoólica é 50%. Então é um absurdo você pagar 70%. Você acha que falta incentivo, então, do governo para que as pessoas utilizem outros meios? É claro. Agora, eu não sei como é a política pública de incentivo para a empresa de transporte público, se ela paga imposto no combustível, se ela paga imposto para os funcionários. Isso aí tudo deveria ser retirado para poder baratear a passagem e facilitar para a empresa ampliar as linhas também. Sansão. Eu concordo. Tudo que for relativo a transporte público tem que ser facilitado, tem que ser... o município aqui já diminuiu o ISS do transporte público, né? Foi uma grande ajuda para a empresa, mas mesmo assim o custo da passagem ainda ele fica elevado para muitos, né? Um custo de R$4, se for ver uma família de 4 pessoas usando diariamente, fica caro. Ele comentou da filha que estuda na PUC, são 2 ônibus para chegar, 2 ônibus para, quer dizer, as dificuldades. Então a política tem que facilitar tudo o que for possível para o transporte público. E as pessoas se conscientizarem também que usar o carro você só atrapalha, né? Tudo que for em relação à mobilidade, o uso do carro atrapalha. Por isso, o centro nosso está congestionado, são muitos carros, não tem lugar para estacionar. Então tem que ter um momento que
a pessoa se conscientize que o uso do transporte público, ela não vai pagar, ela vai descer de ônibus para o centro da cidade para resolver algum problema, ir trabalhar, ir no banco, e ela não vai pagar zona azul, ela não vai ter perigo de ter o carro danificado, furtado, alguma coisa nesse sentido. Tem que se pensar na facilitação do transporte público para as pessoas. Estudando esse trabalho todo que foi feito, eu cheguei a algumas conclusões de coisas que podem ser feitas a curto prazo para ter uma melhora mais rápida. A primeira coisa que eu vejo é melhorar os gargalos, identificar onde estão os gargalos de circulação. E existem vários. São coisas que basta uma pintura de faixa horizontal para você falar assim, olha, quem vai virar à direita já fica aqui à direita, impede de estacionar naquele espaço, quem vai reto, isso aí já melhora bastante. Aqui na esquina da João Pinheiro, ali no Parque Municipal, é um ponto que poderia haver isso. Isso é possível, secretário, ser feito? Isso aí a gente está trabalhando bastante. Nós temos hoje, pela primeira vez, né, a Secretaria tem a Secretaria de Defesa Social, ali no Departamento Municipal de Trânsito, pela primeira vez nós temos um engenheiro de trânsito, engenheiro de mobilidade urbana. Nunca teve, sempre foi uma coisa sempre muito achismo, faço, refaço, né, faço, desfaço, né? Podia atacar esses gargalos aí. E hoje a gente tem um engenheiro e está se trabalhando bastante nesse sentido. Um dos gargalos que eu falo, logo no começo da administração, foi cortar aquela... ali na FEPASA, ali nós já fizemos uma coisa ali que aumentou o fluxo muito. Nós fizemos também, lá perto do Quisizana, fizemos melhoras e a gente está fazendo. Mas a cidade ela é grande, o departamento não é tão grande assim, sim, mas a gente está fazendo. E nós temos planejamento agora, no nosso planejamento agora, vão ter bastante novidade em breve. Outra coisa que eu gostaria de pontuar que melhoraria muito é abrir novas vias. Hoje, se a pessoa está na Zona Sul e quer vir para a Zona Oeste, tem que passar pelo centro da cidade. Hoje, se a pessoa mora no Jardim Vitória, Morumbi, precisa ir para a PUC, tem que descer para o Santa Ângela, passar pela Avenida Europa, Jardim Europa, descer de novo lá naquela ruinha que nunca foi feita para ter aquele tipo de trânsito. Então, deveria haver, eu vi recentemente a Prefeitura adquirir uma Patrol 0 km, abrir novas vias, mesmo que em estrada de terra, faça a via e você abre a possibilidade. Ali na Avenida Europa, naquela rotatória que tem lá em cima, tem uma saída para a Zona Sul, sai lá no Trevo da Alcoa. Já é utilizada, mas é pouco utilizada porque tem alguns trechos que são complicados. A cidade de Extrema, ela mantém as estradinhas rurais dela, os pontos críticos, eles passam lama asfáltica. Então, são coisas simples que você consegue abrir o leque de opções para você se movimentar pela sociedade. E conversar com quem utiliza, né? Eu acho essa uma conversa importante, né? Porque assim, a gente às vezes está de fora, não realmente enxerga quem realmente utiliza, quem realmente faz. Eu preciso atender mais algumas perguntas, vou pedir para vocês responderem mais sucintamente. A gente está chegando no finalzinho aí do programa. Eu vou de encontro com o que você falou, dessa questão de tem sempre que passar pelo centro da cidade. A pergunta aqui é se existe um estudo para viabilizar a utilização dos ônibus pelos ciclistas para levar as suas bicicletas, como acontece aí em São Paulo com metrôs para ir para os parques, para não, de repente, não precisar passar pelo centro, eles poderem utilizar o transporte público para irem para outros lugares. Existe algum estudo nesse sentido? O próprio Plano de Mobilidade Urbana, na sua apresentação, ele fez ele fez a indicação dos ônibus poderem levar bicicletas. Então, como aqui é uma região montanhosa, né, a pessoa pode descer para vir para o centro de bicicleta e na volta ela não quer voltar de bicicleta porque tem que subir muito morro. A possibilidade é ela compartilhar, né, colocar isso dentro do ônibus ou no local externo, mas um local adequado para a colocação dessa bicicleta e chegar até o seu bairro com a bicicleta no ônibus.
Isso está dentro do planejamento nosso também. Eu vou aqui a pergunta do José Messias, é a última aí de hoje, viu, pessoal? A gente vai fazer um giro de notícias para te deixar bem informado. A pergunta aqui do José Messias é o seguinte, ele sabe que a gente está aguardando esse plano aí da mobilidade urbana, mas se já existe assim, uma data para início das coisas, para ligação desses perímetros urbanos com a nova ciclovia, a nova construção. Se já tem uma data ou não ainda, não se pode falar disso enquanto não for para a Câmara o plano. Não há necessidade de aprovação do plano para que as coisas aconteçam. Muita coisa que foi indicada pelo plano de mobilidade, a coisa já está acontecendo. A gente está trocando todos os... o plano indicava que a gente teria que fazer a sincronização dos semáforos, que isso é um problema tremendo aqui na cidade. Nós já estamos trocando todos os controladores semafóricos da Avenida João Pinheiro, trocamos já da Rua Assis Figueiredo, vamos fazer uma central semafórica e vamos fazer em breve a sincronização deles todos. Agora vão ficar todos da mesma marca, tudo, aí um vai poder ler o outro, né? Vai um conversar com o outro, a gente vai poder fazer a sincronização. Isso aí já é o início de uma melhora na mobilidade urbana. E a parte também da ciclovia, hoje mesmo o prefeito falou, tem uma parte da cidade que eu quero que já inicie, a pintura ia ser para um tipo de estacionamento, ele falou, não quero que seja feito dessa maneira, eu quero que seja feita a ciclovia nesse local. Então pode, de repente, aproveitar, não é, Álvaro, e contemplar essas questões que você colocou aqui. O desejo do prefeito é que a ciclovia central esteja implantada até setembro, até o final de setembro, que vai ter uma data comemorativa municipal aí, que é o Dia Municipal Sem Carro, não sei. Tomara que realize. Eu vou fazer um rápido giro de notícias para a gente encerrar o programa, para te deixar bem informado com o que aconteceu durante essa semana e hoje também. O número de pessoas assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8% no país, de acordo com dados do Atlas da Violência de 2019, produzido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. O país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população. A Google anunciou a chegada do serviço Station, que oferece pontos de Wi-Fi gratuito ao Brasil. São 80 pontos na cidade de São Paulo. A indústria cortou 1,1 milhão de vagas entre 2014 e 2017, segundo dados do IBGE. Após a crise, o setor passou a empregar apenas 7,7 milhões de brasileiros no período. Os salários para as vagas remanescentes diminuíram 14,7%. O brasileiro vai gastar menos para presentear no Dia dos Namorados. Segundo o levantamento realizado pelo SPC Brasil, o gasto médio nesse ano deve ser R$ 40 menor do que no ano passado. Bolsonaro quer eliminar multa para condutor que transportar crianças sem cadeirinha. Retirada da sanção é para dar caráter educativo ao tema, diz a Casa Civil. Chegamos no final do programa, quero agradecer gentilmente a presença. Muito obrigado, Sansão, por vir aqui esclarecer. Espero que você possa voltar outras vezes. Obrigado, agradeço muito, Carol, agradeço meu amigo Álvaro, a todos os telespectadores, a todo o pessoal da TV Poços, por estar no seu programa. Uma boa noite a todos. Álvaro, muito obrigado também por mostrar para o pessoal a preocupação de vocês em ajudar a cidade, em fazer parte desse plano. Muito obrigado. E eu que agradeço, fico muito honrado pelo convite, é um sinal, é um reconhecimento pelo trabalho que eu e o nosso grupo tem feito aí em prol das melhorias da cidade. Eu acho que a população como um todo deveria participar mais dos assuntos, e tudo isso se melhora mais rápido. Sem dúvida nenhuma. Eu vou lembrar você que a nossa reprise é no próximo domingo, às 19h30. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.